Querido amigo, o nosso alvo hoje é concluirmos o estudo do capítulo 4 da profecia de Miqueias. Vamos estudar Miqueias 4, 9 a 13. Nesse texto encontramos mais uma palavra de esperança e encorajamento ao povo de Deus. Por quê? Depois da dura disciplina do exílio, Deus os restauraria, Deus os libertaria, Deus os salvaria. Deus demorou em castigar o povo desobediente de Israel, não porque via nele algum mérito, alguma bondade. Deus disciplinou e castigou o seu povo na hora certa, depois de mostrar paciência, misericórdia, bondade, graça e justiça para manter a honra do seu próprio nome, para demonstrar que ele é um Deus de amor. Por amor do meu nome, retardarei a minha ira e, por causa da minha honra, me conterei para contigo, para que te não venha a exterminar, conforme Isaías 48, 9. Querido amigo, é importante reconhecermos que se Deus tivesse praticado a sua justiça imediatamente, na hora em que Israel pecou pela primeira vez, Israel estaria fulminado. Agora, porque Deus é paciente e amoroso, Ele pode prometer e oferecer salvação para todos nós através do descendente de Abraão. Gênesis 12, 13. Quem é esse descendente? É o Senhor Jesus Cristo. No Novo Testamento, Pedro usou a palavra longanimidade para descrever essa demora em Deus castigar. Foi ele quem nos chamou a atenção para esse maravilhoso atributo de Deus. Não retarda o Senhor a sua promessa, disse Pedro, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro 3:9. Querido amigo, a justiça de Deus aplicada sem longanimidade teria resultado na condenação de todos, isto é, até de nós. Deus, por um tempo, poupou o seu povo, mas ele os puniria. O apóstolo Paulo serve como outro exemplo muito bom. Pela longanimidade de Deus, ele deixou de ser perseguidor e passou a pregar as boas novas da salvação. Jesus usou a palavra paciente para descrever a atitude da pessoa que espera para receber o que lhe é devido. Mateus 18, 26 e 29. É fácil perdermos a compreensão sobre a longanimidade de Deus. Às vezes, algumas pessoas acham que Deus simplesmente perdoa os pecados e que a dívida pelo pecado não precisa ser paga. Mas as Escrituras mostram que não é assim. Deus adiou a cobrança, mas jamais deixou de ser justo e exigente em relação à dívida do pecado. Esse texto de Paulo nos ajuda a entender esse fato. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Romanos 3, 25 e 26. Querido amigo, essas palavras que Paulo disse aos romanos estão entre as expressões mais ricas do Novo Testamento. Deus tolerou o pecado durante algum tempo. Por quê? Porque fazia parte do seu plano que a justiça seria satisfeita pelo sacrifício de Jesus. Assim, Deus é justo, exigindo o pagamento pelo pecado, e Ele é justificador, oferecendo o seu próprio Filho para pagar a dívida dos outros. Podemos ver isso também em Efésios 1:7. Nenhum homem merece a misericórdia de Deus. Nenhum homem pode exigir a misericórdia de Deus por mérito. Por quê? Ora, porque as Escrituras são claras em afirmar, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3:23. O Antigo Testamento mostra repetidamente os pecados do povo
com afirmações tais como: nós pecamos, eu pequei, pecamos contra o Senhor. Na verdade, o pecado é definido como transgressão da lei. Transgressão da lei de Deus. Pela própria palavra de Deus, é essa a definição, conforme já estudamos em 1 João 3, versículo 4. O povo do Antigo Testamento tinha uma lei dada por Deus através de Moisés. E repetidamente essa lei estava sendo lembrada pelos profetas. Mas como temos estudado, ninguém guardou a lei. Nem Israel, nem Judá, ninguém guardou a lei. O povo de Deus pecou e transgrediu-a. O povo experimentara e experimentaria a disciplina do Senhor, mas também experimentaria a salvação do Senhor. Ao constatarmos a situação do povo de Israel e do povo de Judá nos dias de Miqueias, então nós podemos pensar que a maneira de Deus tratar com eles foi diferente. Entretanto, Tiago nos conta os passos que conduzem o homem ao pecado. Seja esse homem alguém dos dias de Miqueias, do 8º século a.C., seja esse homem um contemporâneo nosso, ou sejamos nós mesmos. Todos nós caímos e desagradamos a Deus. Tiago diz: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Tiago 1, 14 e 15. Querido amigo, o homem peca porque deixa de resistir às tentações do diabo. E assim fazendo, viola, transgride, quebra a lei de Deus. Por isso espero que você perceba por que é que precisamos da misericórdia de Deus. O homem não tinha esperança de nada além da culpa pelo pecado. Ele era impotente para se livrar do pecado porque não podia resistir às tentações do diabo. O povo de Israel pecou e desagradou a Deus. O povo de Judá estava sendo advertido por Miqueias para resistir às tentações e voltar-se para Deus. Mas sabemos que, infelizmente, Judá também não ouviu a voz de Deus através dos seus profetas e teve que ser disciplinado, teve que ser corrigido por Deus através do exílio. O povo de Judá experimentou o exílio babilônico. Mas como o texto de hoje mostra, depois do exílio, experimentando a misericórdia e a salvação de Deus, Judá foi restaurado à terra prometida. No texto de hoje, então, veremos as ações misericordiosas de Deus em favor do seu povo. Querido amigo, agradeçamos então a Deus por sua tão grande misericórdia. Mas lembremos-nos que a misericórdia de Deus não é incondicional. Assim como mostrou misericórdia a Israel e depois tirou-a por causa da sua desobediência, Judá também experimentou primeiramente a disciplina, a condenação e posteriormente a sua graça, o seu perdão, a sua salvação. Conhecendo a misericórdia de Deus, bem como a fraqueza da nossa carne, advertimos então a todos: guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna, conforme Judas, versículo 21. E ainda temos uma outra advertência que diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna, conforme o autor de Hebreus, no capítulo 4, versículo 16. Querido amigo, então, diante dessas verdades, o melhor título para esse estudo é a salvação do Senhor. A salvação do Senhor. Esse é o título para o texto de Miqueias, capítulo 4, versículos 9 até 13. Nesse texto, nós vamos ter, então, uma mensagem de esperança para todos que confiam no Senhor. O conteúdo desse texto, desta última parte do capítulo 4, é a salvação do Senhor. Agora,
Essa mensagem de esperança tem uma dupla aplicação. Deus requer uma vida correta para que possa derramar plenamente a sua graça sobre nós. Embora não seja por mérito que alcancemos as bênçãos divinas, porque nada podemos fazer que agrada ao Senhor, porque Ele é santo, justo e benigno, Ele requer de nós, seus filhos, que também sejamos, o quê? Santos, justos e benignos. Assim devemos entender o que estava acontecendo com Judá. As promessas da futura glória não negariam o fato de que o castigo que ainda viria sobre o povo aconteceria. Judá sofreria a dor como se fosse a dor de parto. Depois das dores viria a alegria. O povo sofreria e seria levado em cativeiro, mas Deus o libertaria. Deus o traria de volta à terra prometida. Como Deus prometera através do profeta Jeremias, o povo voltaria do exílio depois de 70 anos, conforme lemos lá em Jeremias 25:12. Judá teria que aprender, e nós também devemos aprender, a confiança em Deus. Devemos compreender e confiar que Deus domina sobre os reinos. Nesse texto, então, Deus reafirma que a vontade dele seria feita, independentemente dos planos e das expectativas dos homens. Daniel 4:32 nos mostra que Deus domina sobre os reinos. As nações se reuniriam para fazer a sua própria vontade contra Judá. Porém, os planos divinos não podem ser desfeitos pelos homens. Todas as nações deveriam aprender que Deus tem todo o controle em suas mãos. A história está nas mãos de Deus. O fato é que Deus usou outras nações para castigar o seu povo, mas elas não reconheceram o domínio de Deus e nem respeitaram a vontade dele em relação à tarefa que elas tinham. Algumas nações, inclusive, participaram sem direito do castigo do povo de Deus, e aí foram punidas por causa disso. Mas afinal, a notícia que enchia de esperança aqueles que confiavam em Deus é que, embora tivessem que sofrer a condenação do exílio, Deus mesmo daria vitória ao seu povo. Então, querido amigo, o princípio que esse texto nos apresenta e para o qual ele nos desafia, esse princípio é visto nessa frase. Só será salvo pelo Senhor aquele que, mesmo sofrendo, confia que será libertado. Eu repito, só será salvo pelo Senhor aquele que, mesmo sofrendo, confia que será libertado. Nesse texto nós encontramos 5 evidências da salvação do Senhor. A primeira evidência da salvação do Senhor se vê quando há desesperança da parte do povo, conforme o versículo 9. Agora, por que tamanho grito? Não há rei em ti? Pereceu o teu conselheiro? Apoderou-se de ti a dor, como daquela que está para dar à luz? Querido amigo, esse verso é instigante. Deus sempre preferiu fazer acertos, firmar acordos, baseado na sua bondade. Porém, se a sua bondade não nos atrai, se o seu amor não move a pessoa, se não leva a pessoa ao arrependimento, Deus tem outro recurso para chamar a nossa atenção, para exigir de nós um posicionamento. Deus usa o recurso da severidade. Você certamente se lembrará dessas palavras. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, a bondade de Deus, se nela permanecerdes. Romanos 11:22. Infelizmente, e não pelo seu querer, Deus usa esse método severo várias vezes. Por quê? Porque o coração do homem é insensível e a sua cerviz é dura. O povo de Judá estava tão afastado de Deus que nem o rei, nem os conselheiros lhe valiam algum recurso.
não havia possibilidade de escaparem. Então, a segunda evidência de salvação do Senhor se vê na libertação que Deus provê ao seu próprio povo. Versículo 10. Sofre dores e esforça-te, ó filha de Sião, como a que está para dar à luz, porque agora sairás da cidade e habitarás no campo, e virás até a Babilônia. Ali, porém, serás libertada. Ali te remirá o Senhor das mãos dos teus inimigos. Querido amigo, a profecia é que Judá sofreria muito. A figura que Miqueias usa é daquela mulher que está para dar à luz, com grande dor e com grande sofrimento. Porém, assim como acontece com essa parturiente, depois de dar à luz, ela troca a dor pela intensa alegria de ter trazido uma vida ao mundo. Palavras que o Senhor Jesus também usou em João 16, 21. Assim também aconteceria com Judá. Sofreria e sofreria muito até o exílio babilônico, mas depois se alegraria pela salvação, pela libertação proporcionada por Deus. O próprio Yahvé libertaria o seu povo das mãos inimigas. Ao usar Ciro e posteriormente Dario, como já mencionamos, Deus livrou o seu povo dos inimigos. A terceira evidência, então, da salvação do Senhor se vê no ódio geral contra o povo de Deus. Versículo 11. Acham-se agora congregadas muitas nações contra ti, que dizem, seja profanada e vejam os nossos olhos o seu desejo sobre Sião. Agora, aqui nós temos uma descrição clara do ódio do mundo contra o povo de Deus. O mundo que não conhece a Deus e não ama a Deus também não conhece os seus servos e odeia os seus servos. Mesmo que Judá estivesse em rebeldia contra o Senhor, mesmo que o povo de Deus estivesse mais ligado aos inimigos do que ao próprio Senhor, mesmo assim as nações vizinhas não perderiam a oportunidade de pisar ainda mais no povo escolhido por Deus. Você, filho de Deus, está preparado para o ódio que tem que enfrentar? O ódio do mundo? Porque essa é a promessa de Deus. Nós enfrentaremos o ódio do mundo. A quarta evidência da salvação do Senhor se vê nos planos divinos que favorecem o seu povo. Versículo 12. Mas não sabem os pensamentos do Senhor, nem lhe entendem o plano que as ajuntou como feixes na eira. Querido amigo, embora as muitas nações se ajuntassem contra Sião, com o propósito de destruí-la, o profeta declara que esses inimigos do povo de Deus nada sabem sobre os pensamentos e sobre o propósito e os planos de Deus para o seu povo. As nações que se ajuntavam contra Jerusalém imaginavam que poderiam destruí-la, porém nada podem fazer sem que Deus lhes permita. Ele sim é que iria ajuntá-las como espigas que seriam debulhadas. E em quinto lugar, a quinta evidência da salvação do Senhor se vê na vitória que Deus dará ao seu povo. Versículo 13. Levanta-te e debulha, ó filha de Sião, porque farei de ferro o teu chifre e de bronze as tuas unhas, e esmiuçarás a muitos povos, e o seu ganho será dedicado ao Senhor, e os seus bens ao Senhor de toda a terra. O capítulo termina mostrando que o Deus da história tem o controle de tudo. Assim como em outros textos também afirmam que Deus é soberano e controla tudo, como nós vemos, por exemplo, em Jó, Salmos, Provérbios, Isaías 45, 1 a 3, Daniel 2, 21, Amós 9, 7. No fim, Sião esmagará as nações que se ajuntaram contra ela. Certamente, esses acontecimentos ocorrerão no tempo escatológico, na volta de Jesus Cristo. Querido amigo, você tem sofrido por sua própria culpa ou pelo ódio do mundo? Lembre-se, só será salvo aquele que, mesmo sofrendo, confia que a verdadeira libertação vem apenas e tão somente do Senhor.
Um grande abraço, que o Senhor te abençoe. Até o próximo programa.